lagarto, geco, crocodilo da terra, lagartixa, lagarto da areia, camaleão, tudo que anda sobre o ventre. Também dos insetos, todos que voam e têm 4 pés, tem que voar e ter 4 pés, ou todos que têm muitos pés. Toda essa lista faz parte de um contexto de animais que nós conhecemos hoje, muitos deles. O que é fascinante na lista toda que a gente vê aí, é que Deus fala para Noé que 2 de cada espécie viriam até ele. Isso é um problema sério. Os nossos antepassados, segundo a evolução, estavam na arca também. Dá para perceber por aí. Nada parecido com a gente, né? Quando a gente fala 2 de cada espécie, nós precisamos entender que a palavra que a Bíblia está usando para espécie é diferente da palavra que nós estamos habituados hoje em dia. Quando eu falo espécie, a palavra bíblica para espécie se traduz como um tipo básico. Ou seja, não precisaria levar uma grande variedade. Você poderia ter uma pequena variedade. Porque hoje, quando nós tratamos de espécie, vem uma tremenda variedade na nossa mente. Por exemplo, variedade de cães, tem toneladas de cães, raças. A Bíblia está tratando de tipos básicos. Nós sabemos, por exemplo, hoje que geneticamente, com um casal de cães, um casal de hienas e um casal de lobos específicos, você teria condição de, através do cruzamento entre eles, produzir todos os tipos de cães, hienas e lobos que nós temos no planeta. Ou seja, você não precisaria levar um poodle, um rottweiler, um pastor alemão, um chihuahua, todo esse negócio. Isso daí são apenas o quê? Variações de um tipo básico. Isso limita o número de animais que você teria dentro da arca. Só para deixar o conceito bem claro, pega, por exemplo, o urso das cavernas. Ele é conhecido como urso speleos. Se a gente fizer uma classificação, ali vocês estão vendo a palavra espécie. A espécie, esse tipo de urso é chamado Ursus speleos, essa é a espécie dele, mas não é essa terminologia que a Bíblia nos dá. Praticamente nós estaremos tratando da questão mais embaixo um pouquinho, que é o gênero dele, ou talvez até mesmo a família, ou seja, o tipão dos ursidos. Bom, dentro desse contexto é importante nós entendermos uma área de estudo que é muito relevante dentro da área de ciências e que não é muito conhecida na biologia atual. É uma proposta que foi feita por um biólogo americano há mais de 120 anos atrás, que é a proposta de Frank L. Marsh. A proposta dele foi a seguinte, que nós deveríamos classificar os animais de acordo com a sua capacidade de combinação genética. Esse negócio que é conhecido como baraminologia. Por exemplo, os seres humanos ali fazem parte de um baramin. Você percebe na questão dos cães, os cães fazem parte, nós temos 2 baramins ali. No caso dos elefantes, você tem mais um baramin. Ou seja, grupos que têm condição de se cruzar, isso daí seria um baramin. Os problemas que nós temos com isso é que quando nós olhamos de toda essa montoeirada de animais que estariam na arca, uma das coisas que muito me impressiona é o que as pessoas colocam hoje em dia. Eles chegam e falam assim, imagina Noé colocando 1.300.000 espécies dentro da arca. Não, peraí, vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Primeiro, desse 1.300.000 espécies existentes no planeta, cerca de aproximadamente 1 milhão delas está relacionada com peixes e insetos. 2 coisas que você não precisaria ter na arca. Por falar nisso, essa parte de inseto até me incomoda. Eu fico pensando, por que eles não morreram todos no dilúvio? Já pensou que bênção? Pernilongo, todas essas coisas. Eu tenho até uma teoria. Eu acho que no inferno vai ter pernilongo e seres humanos voando em volta deles assim, só para atormentá-los, porque é o tipo de bicho que, de qualquer forma, não entraram na arca e não morreram no dilúvio. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade em pensar também em termos dos peixes. O pessoal fala assim, não, mas tem peixe de água doce, peixe de água salgada, como é que fica lá fora? Por etapa. É verdade, o dilúvio foi uma área muito interessante, causou todo esse problema. Peixes de água doce, peixe de água salgada. Então segura as pontinhas, nós vamos chegar nos peixes, dar uma olhadinha como é que ficou essa bicharada aí. Dos animais da terra,
que Deus mandou entrar eram 2 de cada, incluindo 7 pares dos limpos. A quantidade era muito grande, dá para a gente ter uma ideia. Uma das perguntas que sempre as pessoas fazem para mim é o seguinte: já imaginou Noé tentando colocar toda essa bicharada dentro da arca? E daqui a pouco vem um dos filhos correndo atrás e fala: pai, escapou o papagaio. E vai todo mundo correndo atrás do papagaio, e pega o papagaio, traz o papagaio de volta, e coloca o leão. Daqui a pouco chega um dos filhos lá e fala: pai, tá com um pequeno probleminha lá, o leão está reclamando de fome, entende? A jaula do leão está do lado da jaula da ovelhinha, então está tendo um problema sério por ali. As pessoas tentam às vezes olhar a coisa de um ponto de vista que foge à realidade. Deus mandou colocar 2 de cada um deles. É interessante que Deus disse dos que têm fôlego de vida. A ideia de fôlego de vida é principalmente fôlego de vida nas suas narinas. Ou seja, eles respiram como a gente respira. Dentre esses animais, vamos ser bem honestos, dos da terra, tinha um problema sério, né? Porque tem animais domésticos, tem animais selvagens, tinha até dinossauro. É um problema sério. Você sabe como é que funciona a questão de dinossauro. São meio desajeitados, são ligeiramente grandes, ocupam um grande espaço. Imagina cuidar de tudo isso. Quando nós estamos tratando de uma vida de vitória, como nós temos conversado aqui esses dias, tudo faz parte do pacote. As coisas fáceis e as difíceis também. Como tratar com essas situações às vezes complicadas, com toda essa bicharada. Imagina você tentando colocar um elefante na arca. Levar um coelhinho, todo mundo gostaria, né? Pega um coelhinho e tudo mais. Agora chega o seu pai e fala assim: agora é a hora do elefante. Eu acho que o Sem olhava para o Jafé e falava: deixa para o cão levar. Chegava o outro lá, aparecia um jacaré. Já pensou um jacaré? Quem que vai levar o jacarezinho para dentro? Eu acho que Sem olhar para o cão olhar para o Jafé, falava assim: eu acho que o pai tem mais prática com esses negócios. Não tem não, deixa o pai levar o jacarezinho lá dentro, então o pai põe o jacaré lá dentro. Não eram coisas do dia a dia que eles tinham que tratar? Pegar esses animais e colocá-los todos lá dentro? Eu creio que as aves teriam sido os animais que teriam dado maior trabalho para eles. Imagina a revoada de pássaros que não era. Eu gostava de olhar assim, principalmente em liçãozinha de escola dominical, porque você via aquela tonelada de passarinhos, todos voando bonitinhos assim, indo em direção à arca, né? Eu creio que Deus os levou até ali, sem dúvida. Mas eu ficava pensando como que esse negócio funcionou, porque toda essa bicharada... A gente gosta muito de pavão, não gosta? É tão gostoso acordar de manhã cedo com essa barulheirada que pavão faz. Eu, por exemplo, lá em Limeira, onde eu moro, eu tenho um grupo de bem-te-vis que eles fazem a fineza de todos os dias pela manhã avisar que eles já acordaram. 6:30 da manhã, essa molecada faz um zoê. Depois que a gente fica sabendo que eles acordaram, adivinha o que eles fazem? Eles vão embora. Daí larga a gente acordado ali o tempo todo. É um problema. O que acontece com tudo isso? Imagina Noé com toda essa bicharada. Daí começam os problemas, né? Tem os répteis. Dentre os répteis tem os pequenininhos, tem os grandões. Esse contexto dos animais me fascina por 2 pontos. Primeiro, eu já mencionei que Deus fez a escolha do material genético. Eu fico imaginando Noé colocando toda essa bicharada dentro da arca, nos lugares certos e nas jaulas certas. Obviamente essa molecada não ficava solta dentro da arca, né? Já imaginou? Toda essa bicharada solta que não aconteceria, de repente vem uma onda, a arca, ups, e lá vai elefante, lá vai dinossauro, lá vai todo mundo para a cozinha, entende? Clunk, lá atrás. Fica todo mundo achatado. Tinha que ficar todo mundo bem preso, bem colocado, para não termos esses problemas. Eu creio que Noé pensou até mesmo em todos esses detalhes. O segundo, que para mim é muito interessante, fascinante nesse contexto, é o fato de que Noé, sábio como era, soube como ajeitar todo esse pessoal numa maneira em que eles iriam sobreviver todo o tempo. Não era só encostar. Deixa encostado e depois a gente vai ver como é que fica.
Não, tinha que ter um lugar certo já